Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e comentários da segunda aliá da Parashá que vamos estudar ao longo da semana, né? E é a Parashá Pinehas. A Parashá Pinehas, que é a 41ª porção. Essa é a Parashá desta semana e a Parashá também que estaremos estudando, permitindo Hashem, no Shabbat. Então, a leitura correspondente à segunda aliá da Parashá Pinehas está no capítulo 26 de Bamidbar, Números, capítulo 26, do verso 5 ao 51. Hoje estamos no dia 29 do mês de junho do ano de 2026 e estamos no dia 14 do mês de Tammuz, ou Tammuz, do ano de 5786. Estamos no segundo dia da semana, Parashá Pinehas, livro de Bamidbar, Números, capítulo 26, do verso 5 ao 51. E eu quero aqui dar as boas-vindas, o nosso muito bom dia, Boker Tov, a todos, a comunidade, todos nossos amigos e internautas, a você que tem estado conosco diariamente, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. E a você que hoje, dia 29 do mês de junho, está completando mais um ano de vida, parabéns e votos de muitas felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Mazal Tov, parabéns, felicidade. Vamos então à leitura de hoje da Parashá Pinehas, capítulo 26. A leitura começa no versículo 5 e vai até o verso 51. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ramim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. E foi, ou melhor, Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Hanô, a família dos Hanoritas, de Palu, a família dos Paluitas, de Hetzeron, a família dos Hezronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram contados deles 43.730. O filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Neemuel, Datã e Abirã. Estes, Datã e Abirã, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a briga contra Moshe e Arão no grupo de Cora, quando fizeram brigar o povo contra o Eterno. A terra, abrindo a sua boca, tragou-os juntamente a Cora, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu a 250 homens servindo de advertência, e os filhos de Cora não morreram. Os filhos de Simão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Iamim, a família dos Iamitas, de Iahim, a família dos Iahanitas, de Zere, a família dos Zarritas, de Shaul, a família dos Shaulitas. Essas são as famílias
dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo suas famílias: de Tsefon, a família dos Tsefonitas; de Hagi, a família dos Hagitas; de Shuni, a família dos Shunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados, 40.500. Os filhos de Judá: e Onã. E morreram e Onã na terra de Canaã. E foram os filhos de Judá segundo as suas famílias: de Shelá, a família dos Shelanitas; de Pérez, a família dos Particitas; de Zera, a família dos Zarritas. E foram os filhos de Pérez: de Hetzeron, a família dos Hetseronitas; de Ramu, a família dos Ramulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isahar, segundo as suas famílias: de Tola, ou Tolá, a família dos Tolaitas; de Uva, a família dos Punitas; de Iashub, a família dos Iashubitas; de Shimiron, a família dos Shimironitas. Essas são as famílias de Isahar, segundo os que foram dele contados, 64.300. Os filhos de Zebulun, segundo as suas famílias: de Sered, a família dos Sarditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Arleel, a família dos Yarelitas. Essas são as famílias dos Zebunitas, segundo os que foram dele contados, 60.500. Os filhos de José, segundo suas famílias: Menaxe e Efraim. Os filhos de Menaxe: de Mahir, a família dos Mahiritas. E Mahir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Essas são as famílias de Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Essas são as famílias. Estes são os filhos de Gileade. De Gileade, a família de Gileade; de Iezer, a família dos Iezeritas; de Helec, a família dos Helequitas; de Ashir, Asriel, a família dos Asrielitas; de Shechem, a família dos Shehelequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Shechem, a família dos Shechemitas; de Shemidá, a família dos Shemidaitas; de Hefer, a família dos Referitas; e Selofirade, filho de Hefer, não tinha filhos senão filhas, e o nome das filhas de Selofirade: Marlá, Noa, Oglá, Milca e Tirtsá. Essas são as famílias de Menaxe, e os que foram deles contados, 52.700. Esses são os filhos de Efrai, segundo a família de
Xutelá, a família dos Xutalritas, de Beher, segundo a família dos Barritas, de Tahan, a família dos Tahanitas. E esses são os filhos de Isrutelá, de Herã, a família dos Heranitas. E essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram dele contados, 32.500. Esses são os filhos de Iosef, segundo as suas famílias, os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Baleitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Ahiram, a família dos Ahiramitas, de Shefufam, a família dos Shufamitas, de Rufam, a família dos Rufamitas. E foram os filhos de Bela, Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que deles foram contados, 45.600. E esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Shurram, a família dos Shurramitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias, todas as famílias de Dan, segundo as suas famílias, todas as famílias dos Shurramitas, segundo os que foram dele contados, 64.400. Os filhos de Asher, segundo as suas famílias, de Imná, a família dos Imná, de Ishvi, a família dos Ishvitas, de Beriá, a família dos Beriitas, dos filhos de Beriá, de Heber, a família dos Heberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome dos filhos de Asher, Será. E essas são as famílias dos filhos de Asher, segundo os que foram dele contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, Iar-Deseel, a família dos Iar-Deseelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Ietzer, a família dos Ietzeritas, de Shilem, a família dos Shilemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, 45.400. Esses são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. A Parashá Pinehas é a Parashá que fala com respeito ao censo, né? E é citado nessa Parashá cada tribo e as famílias, né, dos filhos de Jacob que a geraram. Então, todas as famílias que nós aqui mencionamos e o número total, né, de todas as famílias contadas, elas
vieram do terceiro patriarca chamado Yaakov, Jacó também, como era o seu nome, e Israel, como então foi ordenado por Hashem. Então, todas essas mais de 600.000 pessoas contadas dentre essas famílias, elas são descendentes de Yaakov, de Jacó, vindo de nosso pai Abraão, porque Abraão, por meio de Abraão, começou toda a história do nosso povo. Então, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Abraão tem um filho da promessa e um filho com a escrava. O filho da promessa é chamado de Yitzhak. E Yitzhak, quando casa, a sua esposa, tem 2 filhos, que os 2 filhos que a esposa de Isaac teve, que foi então Jacó e também o seu irmão, Então, Jacó, filho de Isaac, casou com as matriarcas, tendo ali Raquel, Lia. Então, as mulheres concederam esses 12 filhos, e desses 12 filhos, e de um total de 70 almas que entraram na terra do Egito, 400 anos depois, então estamos aqui fazendo um segundo censo, porque, de acordo com a Torá, o primeiro censo aconteceu logo na saída do Egito, e agora, então, o segundo censo. Isso vem a ser contado depois da rebelião causada por Cora, Então, vimos que o número dos filhos de Israel, de cada tribo, na sua totalidade, mais de 600.000. Quando a Torá fala de censo, o fato dessas famílias elas serem contadas, não demonstra de maneira que eles apenas eram um número de pessoas. Demonstra que o quanto cada família, ou individualmente, cada um realmente tinha o seu valor, a sua importância, perante o Eterno. O censo, ele tem seu significado, que de contar. Ele conta o número de pessoas que estão ou dentro do determinado país, como foi aqui a contagem dos filhos de Israel, e essa contagem ela também tem outros significados. No período em que eram feitos esses censos, Israel ele vivia em constante combate, contra os inimigos. Então esse censo também ajudava a liderança do povo, saber quantos homens, estavam ali aptos para a guerra. Então,
nossos sábios nos dizem que uma sociedade só se torna forte, um povo só é forte quando as famílias, né, que compõem este povo realmente estão unidas em torno do mesmo ideal. Porque no caso de Israel, se todos não tivessem com o mesmo ideal, mesmo propósito, a liderança não teria realmente certeza de quantos homens eles teriam para pertencer ou participar do exército, para serem soldados, porque a luta ela acontece quando existe um objetivo, né? Quando existe um propósito. Quando há um propósito, existe luta. Quando não existe nenhum propósito, então não existe luta, né? Então, esse senso era fundamental também para que a liderança ela soubesse quantos soldados eles tinham prontos para a guerra, né? Então, o censo ele era para contar, para também saber em relação aos soldados, mas o censo também tem o seu significado, né? Que todos tinham o seu valor, mesmo aqueles que não iam para a guerra, mas aqueles que contribuíam dentro do povo de uma forma ou de outra, aquele que trazia lenha, aquele que trazia água, todos tinham de fato o seu valor. Então, uma comunidade, ela também tem e é formada, né, por famílias, é o fato que todos têm a sua importância, e quando todos têm o mesmo propósito, todos se unem na luta, né, para chegar aí ao seu objetivo principal. É isso então. Nós ficamos por aqui na leitura dessa segunda aliá da Parashá Pinehas e seguimos então com a leitura ao longo da semana. Desejo a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente, vos guarde livrando de todo mal, de todo perigo. Boker Tov, muito bom dia, Shalom, Shalom.